Nesse vídeo, nós vamos começar a estudar funções. Funções serão para a gente aqui um novo tipo de binding. Então, a gente vai alterar nossa definição prévia de programa, que era como uma sequência de bindings de variáveis, e agora passa a ser uma sequência não só de bindings de variáveis, mas também de bindings de funções. Se você desconhece ou nunca ouviu o termo função, uma função ela é bem parecida com um método na programação orientada a objetos. A função ela recebe argumentos, a gente pode chamar esses argumentos de parâmetro, faz alguma computação, gera um resultado e retorna esse resultado. Isso é tudo que uma função faz, ela não faz nada além disso. Então, na verdade, é um pouco mais simples, a função ela é um pouco mais simples que o método. E a gente vai sempre chamar ela de função aqui. Então eu vou abrir o Emacs aqui e eu vou mostrar para vocês o primeiro exemplo. Então vamos escrever uma função de exponenciação. Uma função que vai pegar alguma coisa e vai elevar a potência de alguma outra coisa. Eu vou chamar essa função de poll. Então aqui é quase tudo que a gente tem que escrever. Então, como que eu escrevo uma função em ML? Eu tenho a palavra-chave fun. Depois que eu escrevi a palavra-chave fun, eu dou um nome para minha função, que no caso eu escrevi poll, poderia ser qualquer nome. Entre parênteses, eu informo os parâmetros, ou posso chamar também de argumentos. Então eu tenho o nome do parâmetro, pode ser qualquer nome, 2 pontos e o tipo desse parâmetro. Os parâmetros eles são separados por vírgula, e quando eu termino de escrever esses parâmetros, eu coloco um sinal de igual. Na próxima linha, então, eu tenho uma expressão que vai ser aí o corpo da minha função. Então, aqui eu tenho que escrever a computação da minha função. Isso aqui, essa expressão, é o corpo da função. E o corpo da função pode ser qualquer expressão que eu queira. Quando a função é chamada, essa expressão ela é avaliada e o resultado dessa avaliação é o resultado da função. Então, para a nossa função aqui, o que eu quero nela? Eu quero uma condicional. E no else, eu faço x multiplicado pela próxima chamada à minha função. E essa nossa função vai funcionar contanto que esta função vai funcionar contanto que y seja maior ou igual a 0. Então vai ser bem simples, assim como é só um exemplo, eu não vou me preocupar com o y sendo negativo. Então isso é um programa, e isso que a gente acabou de escrever pode ser incluído na minha sequência de bindings, por exemplo, daquele primeiro programa que a gente fez no primeiro vídeo. Ou a qualquer outra sequência de bindings. Então eu poderia, por exemplo, antes dessa função, ter um binding de variável. O x recebe 7. E depois da escrita dessa função, eu posso ter também outros bindings. Eu posso ter um outro binding de função também. Então, por exemplo, posso fazer agora uma função para retornar o cubo de determinado valor. Então, recebe um valor inteiro e vai retornar o cubo desse valor inteiro. O jeito mais simples de fazer essa função ao cubo, eu poderia simplesmente colocar x vezes x vezes x. Ou eu poderia usar os bindings anteriores para fazer a computação. E como eu já tenho uma função que faz a potência de algum número que eu passo por parâmetro, eu posso chamar aquela função que eu tenho o binding lá em cima. Veja que aqui nessa função cubo, eu estou pegando o valor de x, passando para a minha função poll e falando, olha, eleva o x à terceira potência. E isso é feito lá na minha função poll. Então, o corpo dessa função cubo é uma chamada de função à nossa função poll, com o x, que é o argumento a ser elevado ao cubo, e a constante 3. Então, eu poderia usar essas funções que foram definidas aqui. Eu poderia, por exemplo, definir uma outra variável, val 64
vai receber cubo de 4. Eu poderia também chamar as funções usando expressões. Então, eu poderia colocar val 42 recebe chamada função poll, passo o 2 e 2 mais 2. E nesse caso, esse 2 mais 2, a expressão 2 mais 2, ela é avaliada para 4 quando eu vou fazer a chamada função poll. Eu poderia continuar essa expressão aqui para dar os 42, por exemplo, poll 4, 2 mais o cubo de 2 mais 2. E eu poderia, inclusive, colocar algumas chamadas à função aninhadas, ou seja, eu poderia substituir esse 2 mais 2, que avalia diretamente para 4, para uma outra chamada para poll. Eu poderia colocar poll 2, 2, que vai ser 2 elevado ao quadrado, vai dar 4 do mesmo jeito. E assim por diante. Bom, vamos testar para ver se tem algum problema nesse código. Então, salvei, Ctrl C, Ctrl S, abre o nosso REPL. Usar o comando, usar aqui o comando use funções.sml. Bom, que a gente vê que apareceu um erro. Vamos ver o que aconteceu aqui. Nessa linha, eu já estou vendo aqui em cima, aqui era só a adição, na hora que eu digitei errado. Ok, vamos salvar isso aqui. Vim aqui embaixo no nosso REPL, Ctrl D para finalizar a sessão, Ctrl C, Ctrl S para executar de novo. Use funções.sml, ponto e vírgula. Vamos, agora deu certo. Então agora aqui está aparecendo todos os nossos bindings de variável, todos os bindings, não só de variável, né? Todos os bindings de variável e também os bindings de função. E o que a gente vai notar aqui é que o poll e o cube, eles têm um binding que aparece um pouco diferente do que a gente já está acostumado, que é o nome da variável, o valor e o tipo na frente. Aqui eu tenho uma definição, um binding um pouco diferente para essas funções. Em termos do valor, a única coisa que é dito aqui, olha, esse poll, ele é uma função, o cube, ele é uma função. Então é isso que quer dizer esse fn aqui. Enquanto para variável aparece o valor que aquela variável guarda, né? A função aparece, olha, eu sou uma função. Não é impresso o corpo da função inteiro, ele só informa o que é. E outra coisa que o REPL diz é, olha, aqui tem uma função e esse aqui é o tipo dessa função. Então a gente pode ver, por exemplo, que o poll, ele tem o tipo int, asterisco, int, setinha, int. E o cube tem o tipo int, setinha, int. Então o modo como o tipo das funções é escrito em ML a gente escreve o tipo dos argumentos, o tipo dos parâmetros separados por um asterisco. Então a nossa função poll, ela pega aqui em cima um x que é o inteiro, o y que é o inteiro. Então por isso que a definição da função aqui no REPL, do tipo da função, está int, asterisco, int. Eu tenho dois argumentos que são inteiros. Depois que ela lista os tipos de todos os parâmetros, coloca-se uma setinha. Então o que tem à direita da setinha é o tipo do resultado daquela função, ou o tipo do que vai ser retornado pelaquela função. Veja que a gente não teve que escrever em lugar nenhum qual que era o tipo do resultado da função. O ML, ele meio que adivinha esse tipo olhando e analisando o corpo da função. Então o que aconteceu é que o ML olha para essa condicional que nós temos aqui no poll e ele vê assim, x e y tem o tipo int. Então, esse branch aqui, essa parte do then tem o tipo int. E a parte do else também vai ter tipo int. De modo semelhante, o cube é uma função que ela recebe um int por parâmetro e ela retorna um int como resultado. Então a gente pode tentar usar essas funções aqui no REPL. Eu posso, por exemplo, falar cube set
e ele vai falar para mim que é 343. Então essa é uma ideia do que é a função. A gente vai falar mais sobre função de um jeito um pouco mais formal, mas a ideia assim informal de função é essa, como elas funcionam. Então eu tenho a palavra-chave fun, eu tenho o nome da função, a lista de parâmetros com o nome, 2 pontos seguidos do tipo, todos separados por vírgula, um igual e o corpo da função, que pode ser qualquer expressão, inclusive uma chamada a ela mesma. Então vamos voltar aqui no slide só para a gente falar sobre algumas outras coisas. Então veja, o corpo da nossa função PAL, o corpo é tudo aquilo que está dentro da função, pode conter uma chamada para a própria função PAL. Ou seja, a função ela pode chamar a si mesma. E é assim que a gente implementa os algoritmos que a gente chama de recursivos. E nós temos alguns pontos de atenção em relação ao que a gente viu e vamos ainda ver sobre funções. Então nós vamos ter todas as fontes possíveis de erro, principalmente se a gente esquecer de certas pontuações, como aqueles 2 pontos na definição da função entre o nome da variável e o tipo do parâmetro na função. Ou quando você escrever int 2 pontos x, ao invés de escrever x 2 pontos int. Todos esses são erros de sintaxe e são bastante comuns. Também é importante notar que quando nós executamos o nosso programa no REPL, na definição da função que aparece para a gente, aquele tipo int, asterisco int, setinha int, que a gente falou agora mesmo, aquele asterisco ele não significa multiplicação. A multiplicação faz uso do mesmo caractere, que é o asterisco, mas aqui no caso da função, ele só serve para separar os tipos de múltiplos argumentos daquela função. Quando eu estou lidando com expressões, aí sim, em expressões, o asterisco vai significar multiplicação. E assim como bindings de variáveis, os bindings de função também podem usar bindings anteriores no arquivo, mas eles não podem usar bindings posteriores. Isso é uma regra do ML, como a gente já discutiu sobre. Então, qualquer função auxiliar que você queira usar, que você queira criar, se você quiser definir uma função que calcula o cubo, como a do nosso exemplo, em termos de uma outra função, por exemplo, a POL, que a gente fez também, então você vai precisar definir a função cubo depois da função POL. Uma questão muito interessante é, se por acaso nós tivéssemos 2 ou 3 funções ou mais, e a gente quisesse que todas elas fizessem chamadas entre si. Em casos como esse, não tem uma ordem correta para colocar essas funções, fica um pouquinho mais complicado. Mas a gente vai ver isso mais para frente quando a gente for discutir e tratar sobre recursão mútua. Se você ainda tem medo de recursão e ainda não se sente confortável com recursão, eu espero que pelo menos já tenha visto o que é antes. Não vai demorar muito, você vai ter um pouquinho mais de prática com recursão, principalmente na nossa primeira atividade, que ela é praticamente toda a função que você for escrever para resolver os exercícios, você vai ter que usar a recursão. E além disso, nós também vamos ver bastante exemplos de algoritmos recursivos. Então, não precisa entrar em pânico agora. Em ML, nós vamos sempre usar a recursão. Se você está mais acostumado a usar laço de repetição, não usa. Tenta não pensar em termos de laço de repetição. Nós só vamos usar a recursão por enquanto. A recursão ela é mais poderosa que os laços de repetição e ela acaba deixando o código mais limpo e tudo o que você faz com laço de repetição, você também pode fazer com recursão. Então, tá aí os motivos que a gente vai usar só recursão ao invés de laço de repetição. Vamos então só dar uma olhada de novo, para falar em recursão, naquela nossa função PAL, para vocês verem que não tem nada de mágico acontecendo nessa função. Ela é uma função recursiva e ela não é muito difícil. A razão pela qual a gente consegue definir essa função PAL em termos dela mesma, quando eu falo em termos dela mesma, significa que eu estou usando a função dentro dela mesma. Ela está sendo definida em termos dela mesma. Então, o motivo pelo qual eu consigo definir PAL em termos da própria função PAL, e não tem nada circular aqui, não é algo circular, o que nós fizemos aqui foi definir
a potenciação de alguma coisa à enésima potência, representada aqui na função por y, em termos da definição da potenciação de alguma coisa à enésima menos 1 potência, representado por y menos 1. E esse é um raciocínio bem razoável, porque a chamada recursiva ela vai estar sempre tentando resolver um problema mais simples, para no final conseguir resolver o problema como um todo. E se aquele problema mais simples for que y é zero, então a gente não usa recursão mais e a gente só retorna a resposta que seria 1. Então a gente vai ficar mais confortável com toda essa ideia de recursão conforme a gente avança pelo curso e vai fazendo os exercícios e mostrando os exemplos.